Você tem detalhes do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. E antes, só pra lembrar que a vida do Ceará é muito mais complicada, né? Só vai pegar Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo na tabela. 3 jogos. Na verdade é Mirassol. Mirassol antes. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras nesta ordem. Coitado do Ceará. E o Fortaleza, você falou de invencibilidade, são 7 jogos. E o Galo, ao contrário, não vence a 4, né? Contando com o duelo contra o Lanús na final da Copa Sul-Americana. Boa noite, Cirilo, Edu, para quem está acompanhando a nossa turma do Bate-Bola. E o Atlético hoje treinou pela manhã de olho nesse objetivo, nesse próximo objetivo, que é encarar o Leão do Pici, domingo 6h30 da noite, lá no Castelão, que com certeza vai estar lotado. Técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o Rony, foi expulso no empate contra o Flamengo, mas vai ter de volta o Igor Gomes. E falando em jogador que pode voltar, não para esse jogo contra o Fortaleza, e é uma notícia muito boa para o torcedor do Galo, que é o Thomas Coelho. Teve uma lesão importante, vem se recuperando e hoje treinou com bola, mas sob olhares ali da fisioterapia, né? Ainda não na fase de transição, mas há uma expectativa que o Coelho possa, quem sabe, estar à disposição do Sampaoli na penúltima ou quem sabe também na última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria um baita reforço. Vivia um grande momento Coelho quando se lesionou. Falando desse jogo, o Atlético, ele é o 4º pior visitante em 18 jogos, conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Já o Fortaleza, ele é o 2º pior mandante do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Galo tá de olho no G8, que é uma situação bem complicada, não depende só dele, e hoje vai torcer contra o São Paulo, é claro, porque o São Paulo pode chegar a 51 pontos, se não me engano, né? E o Atlético também a 51 pontos. Tem que vencer as 3, secar o São Paulo para pensar em G8 e uma vaga na Libertadores viria em caso de título do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil. Falando de Copa Sul-Americana, o Atlético hoje, de acordo com a matemática, né, os matemáticos da UFMG, tem 92% de chance de voltar a disputar a Copa Sul-Americana, mas é claro, o pensamento está todo voltado para a Copa Libertadores. Quem sabe ainda dá, e o Atlético primeiro tem que fazer o seu dever contra a equipe do Fortaleza. O Vitor Hugo, com dores no tornozelo, ainda é dúvida, ele não está garantido, não é presença garantida, então vamos ver se o zagueiro vai estar apto. E amanhã e no sábado treino às 10 horas e o Galo viaja às 3 da tarde do sábado para o Nordeste, onde vai encarar o Leão do Pici. Das respostas positivas, Edu, desse segundo semestre atleticano, o Vitor Hugo certamente aparece na lista, né? Aparece, alguns jogadores aparecem, né? Você pode pegar aí puxar pela memória a recuperação do Arana. O Arana termina o ano muito melhor do que iniciou. Você citou o Vitor Hugo. O Juan, para mim, apareceu bem no sistema defensivo do Atlético. O Romain entrou bem de novo agora contra o Flamengo, fez bons jogos. Acho que a zaga do Atlético deu uma acertada nas mãos do Sampaoli. Sofreu em 3 jogos aí, mas eu acho que foi muito mais por falta de concentração. A turma estava muito focada ali em final de Sul-Americana, todo mundo querendo se preparar. Mas, num geral, o comportamento defensivo do Atlético melhorou muito nas mãos do Sampaoli, porque coletivamente foi mais ajustado e individualmente a turma acabou crescendo, né? Você tem o Alexander, que é uma baita contratação no ano e que certamente será muito bem aproveitado na próxima temporada. E aí, outros jogadores, por exemplo, o Alan Franco. O Alan Franco talvez tenha sido de linha o jogador mais regular do Atlético, né? Alan Franco não oscilou, sempre fez o jogo ok, nunca foi responsável por nada de tão ruim, mas também nunca foi o melhor do jogo, o melhor em campo, o craque do time, é um cara extremamente regular. Do meio para frente, que eu acho que essa era Sampaoli ficou devendo um pouco mais, apesar da recuperação de alguns atletas. O aparecimento do Dudu, que certamente vai ser um jogador importantíssimo no ano que vem. O Bernard, citado pelo Sampaoli várias vezes em coletivas pós-jogo. Então você tem ali boas notícias para o Atlético nessa reta final de temporada, falando de valores individuais e que já podem fazer parte de uma projeção de reformulação de equipe. O Atlético precisa manter uma base. Reformulações grandes costumam ser muito caras. Não acredito que o Atlético vai fazer tudo de uma vez. Você vai ter que arrumar clube para um monte de gente, o que não vai ser simples. Talvez rever contratos, o que também não é simples, e ir ao mercado, que é mais difícil ainda. E tem que ser muito competente, assertivo, gastar muito bem o dinheiro para que no ano que vem o Galo tenha um time mais equilibrado. E eu vou repetir o meu discurso. Não é pensar em voltar à Libertadores, não. Antes de mais nada, o Atlético precisa voltar ao Campeonato Brasileiro,
que nos 2 últimos anos, esse campeonato aí que o Atlético jogou não é o dele. Henrique André, mais detalhes do Galo. Pois é, Cirilo, a gente até trouxe em manchete questão de reformulação. Como é que vai funcionar isso para 2026? O que eu pude apurar hoje? O Atlético, há 60 dias, vem se reunindo. Cúpula, diretoria, comissão técnica, para pensar o 2026. E isso em 2 cenários, com ou sem Libertadores. E a garantia que o Atlético dá é que haverá investimento, sim, no elenco, para qualificar esse elenco. E outra coisa, né, gente? Muita gente pensando, vão sair 20 jogadores e chegarem 20. Não, o Atlético não vai fazer esse tipo de limpa, mas é claro que vai já oxigenar esse elenco. Saídas são naturais, chegadas também serão naturais. E uma coisa muito legal que eu ouvi é o seguinte, que o técnico Jorge Sampaoli está muito alinhado com o projeto que o Atlético pensa para o futuro. Ou seja, renovar o elenco, trazer jogadores ali naquela faixa de até 23 anos. Também pensa em jogadores rápidos, jogadores intensos. Mas claro, né, gente? Se vier aquela oportunidade de um jogador mais experiente, pode ser que aconteça. Mas o perfil de contratação do Atlético vai mudar para 2026. O Atlético também fez um diagnóstico que a primeira janela do ano, ela foi muito maléfica. Por quê? O Atlético extrapolou aquilo que ele desejava. Sob o comando do Cuca, o Siga indicou alguns jogadores e o ex-treinador disse que não utilizaria. Então vetou algumas contratações e, por exemplo, indicou o Júnior Santos, que custou 50 milhões aos cofres do Galo. Trouxe o Caio Paulista por empréstimo, envolvendo aquela ida... Quem indicou foi o Cuca, esses aí. O Caio Paulista e também o Júnior Santos, sim. Informação, inclusive, que o Júnior Santos tinha sido vetado pelo próprio Siga. Mas essa avaliação do Atlético de que foram feitas contratações erradas no primeiro semestre, o clube gastou dinheiro demais e isso atrapalhou no restante do ano, e que o Jorge Sampaoli está bem alinhado, conhece o projeto, sabe do projeto e tem esta mentalidade. Por isso, clube e treinador vão trabalhando em sintonia. Então o Galo, com esse perfil de investimento, garante que vai investir, vai qualificar e vai trazer jogadores no novo perfil, Cirilo. Como é que você encara isso, Edu? É a maneira correta de se trabalhar, né? Eu acho que se lá atrás houve um ruído entre Cuca e departamento de análise de mercado, scout do Atlético, isso deveria ter sido sanado lá atrás, né? O treinador, ele tem que indicar, ele tem que participar da montagem de elenco, ele tem que ter uma voz firme, mas ele não pode ser a última voz. Não pode ser o técnico do time a negar tudo e falar, não, se esse cara vier comigo, ele não joga. Isso não existe, cara. Isso não existe em empresa nenhuma. Então, tomara que tenha servido de aprendizado também para o departamento de futebol do Atlético, não deixar tudo nas mãos de apenas uma pessoa, ainda que essa pessoa seja tão importante como o treinador. E tomara que o Sampaoli realmente esteja alinhado, porque é isso que tem que acontecer. Precisa trabalhar junto, unido. É claro que pode haver divergência. O Siga apresentar um nome que o Sampaoli vai dizer não gosto. Pode haver divergência ao contrário, o Sampaoli apresentar um nome e o Siga falar não se encaixa dentro da política do clube, mas vai existir ou existirão nomes que vão ser unanimidade entre treinador e Siga, e aí vai vir a contratação, e tomara que seja bem feita, tudo certinho, porque o Atlético precisa dar equilíbrio a esse elenco. Eu repito, a reformulação ela é necessária, mas ela tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa para que não se desperdice dinheiro como se desperdiçou nessa temporada. Dinheiro, tempo, qualidade e praticamente a temporada inteira.